Então, pessoal, essa é a parte 3 do vídeo em que eu faço relatos de um relacionamento com um narcisista maligno. Se você não assistiu os outros vídeos, eu peço que você retorne para o vídeo 1 e o vídeo 2 para que esses relatos façam mais sentido. Eu quero, antes de iniciar, de entrar nesse assunto, eu gostaria de fazer algumas considerações. Eu já tenho 4 a 5 anos, acho que 4 anos separada dessa pessoa. Venho vivendo um processo de cura emocional e espiritual. Eu já o perdoei, né? E eu consegui esse perdão em Cristo Jesus. Foi um processo aí longo. Foi muito difícil para mim começar a falar desse tema. A maioria das pessoas que me conhecem, inclusive da minha família, não sabe desses detalhes que eu vivi. Não é algo que eu me orgulho de contar. Foi o pior período da minha vida, foi um período tenebroso, foi um período que, como eu falei para minha psicóloga, eu falei assim, Dai, se eu pudesse, Dai, eu deletaria a minha vida de 2018 até 2021, que foi o período que eu convivi com essa pessoa. E excluiria tudo, todos os ganhos, todas as conquistas, mas porque as coisas negativas, colocando na balança, fizeram um estrago tão grande, tão grande, tão grande na minha alma, no meu emocional, que eu excluiria esse período na minha vida. Se Deus me concedesse um pedido, eu pediria a Deus para excluir essa parte da minha vida e me fazer ter a consciência do que seria um relacionamento com narcisista, para eu jamais, jamais me envolver com uma pessoa assim. Então, para mim, é muito difícil falar sobre isso. Eu tenho vergonha, tenho uma certa vergonha, um certo constrangimento de falar sobre esse assunto. Muitas pessoas que me conhecem, inclusive pessoas próximas, vão saber de detalhes que eu vivi através desses vídeos. Isso também era um bloqueio que eu tinha, que eu não queria que as pessoas soubessem que era minha vida, meu particular, e eu não queria que as pessoas soubessem desse particular meu, que era algo que eu tinha muita vergonha. E é uma exposição, né, minha gente? É uma exposição de nossas vulnerabilidades, né? Você chegar a expor isso para o mundo inteiro, tá ali, só um momento, está ali dando sua cara a tapa, apesar que eu vou deixar um recadinho nesse vídeo. Em outros vídeos eu posso até admitir críticas, portanto que sejam críticas responsáveis, mas nesse vídeo eu não vou aceitar nenhum tipo de, eu acho que é hater que fala, se não for você vai entender, é algo do tipo. As pessoas saem aí criticando, eu não vou aceitar, sabe por quê? Porque ninguém calçou minhas sandálias, ninguém viveu as minhas dores, ninguém chorou durante mais de um ano, todos os dias. Ninguém sentiu as tristezas da minha alma, né? Eu vivi, como a psicóloga falou, eu vivi, né, o que era para, não exatamente o que era para ter vivido, mas o que eu tinha condições de viver, né, com toda a carga emocional que, com minha maturidade emocional, permitiu com que eu vivesse naquele momento. Eu já me culpei muito por ter passado por essa situação, que a gente sabe que tudo na vida é escolha. E para mim até foi mais fácil perdoar ele do que perdoar a mim mesma. Eu tinha uma culpa muito grande, muito grande, muito grande, muito grande. E eu tive que trabalhar muito isso para me curar. Eu tinha muita vergonha. E eu não queria que minha vida fosse daquele jeito. Eu não queria ter passado por tantas coisas, que tem coisas que eu vou avaliar se eu vou contar, se eu vou revelar ou não.
nesse vídeo e nos próximos a seguir acerca dessa temática. Mas a vida é minha, as dores foram minhas. O propósito desse vídeo é alertar não só mulheres, mas homens, filhos, pessoas que têm um relacionamento com pessoas narcisistas e nem sequer percebe que era o meu caso, que hoje esse assunto está muito difundido. Eu acho que todo mundo, ou quase todo mundo, sabe o que é um narcisista, ou pelo menos tem noção. E eu não tinha noção alguma, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Eu era extremamente carente, eu era extremamente leiga nesse assunto emocional. Eu estava fazendo faculdade, já tinha passado em concurso público, era estudiosa, lia muitos livros, mas nesse campo emocional eu era muito leiga. Eu não tinha vivido nenhum processo de autoconhecimento, não sabia. E com pouca experiência assim, na vida amorosa, na vida sentimental, não tive mães para me aconselhar. Quando eu conheci esse dito cujo, eu não fui pedir conselho a ninguém se eu deveria ou não morar com ele. Eu não culpo a ninguém, eu não culpo a Deus, mas eu me culpei muito. Então, assim, eu acho que eu paguei um preço muito caro para agora tá aceitando críticas. Se vier críticas, pode até vir, mas pode ter certeza que eu vou te bloquear, que eu vou te cancelar aqui no canal. O propósito do canal é ter pessoas que se identifiquem comigo, com o meu propósito de vida, de crescimento pessoal, ajudar a incentivar essas pessoas a viver uma vida extraordinária, a ver que existe um horizonte além da dor, que é possível se sorrir, que é possível vencer a depressão e que é possível obter a nossa melhor versão, buscar isso a cada dia. Muitas vezes vencer a depressão não é fácil, mas eu digo que é possível. Eu já vi psicólogos e pessoas falando que depressão não tem cura, mas eu creio no Deus que cura, salva e liberta. A depressão tem cura sim. Depressão pode ter vários motivos. No vídeo que eu falei sobre depressão, até, salvo engano, eu esqueci de falar de motivos de deficiências hormonais, né? Vitamina B12, B9 e por aí vai. Pode ter várias causas, vários motivos, mas é possível sim a gente ter uma vida plena, né? A gente se afastar de pessoas disfuncionais, que tem outros tipos de transtorno, pessoas que não agreguem nada, de sair de um meio que só nos revela a nossa pior versão e procurar nos conectar com pessoas que vai despertar a nossa melhor versão. O celular só tá ficando torto. Oh, meu Deus do céu. Vai ficar torto de acho. Mas enfim. Então, o objetivo desse canal é fazer conexões, fazer pontes, compartilhar experiência, encontrar pessoas que se identifiquem, que tem esse objetivo de vida de crescimento pessoal, e é um canal também de encorajamento, né? E eu resolvi falar sobre isso, mostrar as minhas vulnerabilidades, que não é fácil, não é um assunto gostoso de falar. Eu já tinha pensado várias vezes em falar sobre isso, mas pense que toda vez que eu pensava assim, não dá. Não dá porque é muita exposição, o que é que as pessoas vão falar, vão me julgar. Mas eu acho que as pessoas que verdadeiramente gostam da gente, as pessoas que têm um bom caráter, que presta, não vai estar nessa posição de estar apontando o dedo para sua vida. Ela vai olhar para a sua própria vida, né? Tem até um meme, alguma coisa que fala assim do tipo: e se cuidar direitinho, sobra até tempo para você cuidar da sua vida, né? Se a gente partir do princípio que todo mundo tem o telhado de vidro, todo mundo tem seus podres, teve suas vulnerabilidades, suas dificuldades, a gente não vai estar apontando o dedo para senhor ninguém. Tá? Então o recado está dado, não vou aceitar ataques nenhum aqui, né? Eu não quero que ninguém me siga se for contra mim. Quem é por mim, tem um ditado, uma passagem bíblica que Jesus fala assim: aquele que não é contra mim é por mim. E o contrário também é verdadeiro.
não faz sentido eu ter um seguidor, alguém que é inscrito no meu canal e tá contra mim. Eu aceito sim um aconselhamento, uma observação mais crítica. E por que não saiu logo dessa relação? Né? Até eu me perguntei isso depois, eu não entendia porque eu fiquei tanto tempo nessa relação tão destrutiva, né? Depois de um processo de mais de 4 anos de inteligência, fazendo cursos de inteligência emocional, fazendo terapia, lendo livros, hoje eu consigo responder essa pergunta. Se você me perguntasse naquela época que eu estava vivendo, eu não ia saber responder. Como já teve situações de pessoas falou assim, por que não separou logo se estava desse jeito? E eu fiquei com a cara de tacho sem conseguir responder essa pergunta. Mas hoje eu tenho uma resposta na ponta da língua e que faz todo o sentido. Mas eu precisei viver todo o processo para descobrir o que estava acontecendo, para descobrir o porquê eu e o porquê tantos homens, tantas mulheres, tantas pessoas, tantos seres humanos se submete a estar dentro de relacionamentos tóxicos, abusivos e não consegue se desvincular de pessoas que só fazem o nosso interior sangrar, né? Que no caso na terapia eu consegui ver que era uma dependência emocional muito grande. Eu também percebi que era falta de conhecimento. E quando eu fui buscando fui vivendo esse processo de autoconhecimento, muitas fichas caíram, muitas coisas fizeram sentido, do porquê eu só me aproximava, só atraía para minha vida pessoas tóxicas. Só que essa situação, voltando para o assunto, foi um estopim, sabe? Deixa eu hidratar, eu tô gripada, já faz um tempo que eu não gravo vídeo, por conta dessa gripe que me derrubou. Então preciso estar me recompondo aqui, hidratando a garganta para aguentar falar. E a vontade de tossir é enorme. Mas assim, esse relacionamento, sabe, foi o estopim e ao mesmo tempo foi uma escola para mim. Uma escola, eu aprendi muitas coisas. Muitas coisas assim ficou como sinais para as próximas relações. E depois desse relacionamento eu ainda me relacionei com mais outra pessoa que também era um narcisista. E daí, né, eu falo que foi uma escola porque daí eu já consegui identificar, eu já sabia o que era um narcisista, eu vi os mesmos sinais, os mesmos comportamentos. E eu fiquei 5 meses com essa pessoa. Ainda fiquei muito, hoje eu não ficaria nem um mês. O primeiro sinal já cairia fora. Mas em relação ao primeiro, eu passei 3 anos e meio, nesse eu só passei 5 meses. Então estou no lucro, né? Mas aí eu sei que eu tomei ranço dessa outra pessoa, até mais do que a primeira. Né? O conhecimento, ele tem um poder assim, muito transformador. Muito transformador. Nos tira assim de muita cilada, porque eu não queria viver aquilo de novo. Então esse segundo relacionamento, eu não só tive forças para terminar, mas para sustentar esse término, porque eu não quis. Tem até um ditado, mas não vou. Um ditado que fala assim, sabe que você quer ver não sei o que na frente, mas não quer ver aquela pessoa. Eu fiquei com esse segundo rapaz. Eu mantive a minha decisão, não voltei. E olha que ele insistiu muito. Insistiu em mais de 1 ano, eu não quis, bloqueei ele, aí criava número novo, mas não quis mais voltar, né? Mas a importância da gente cuidar, da gente fazer um processo de terapia de cura, porque senão a gente fica repetindo aquele ciclo. Não pense que porque você viveu com uma pessoa destrutiva, uma pessoa narcisista, um psicopata, que você não vai passar por isso de novo, porque você aprendeu muita coisa. Se você não viveu um processo de cura, se você não entender o que te levou a estar atraindo pessoas desse tipo na sua vida, você vai sim estar ali naquele ciclo, naquela bola de neve, e isso pode acarretar numa depressão profunda, porque é uma ferida que vai crescendo como o câncer. Se uma ferida, quando ela começa pequenininha, é fácil você tratar. O câncer no início é fácil você tratar. Mas se você deixa essa praga
crescer, não cuida, não trata, né, ela vai virar uma metástase e pode te levar à morte. Nesse caso, trazendo assim para a prática de nossa vida, pode te levar à morte emocional, destruir o seu emocional de maneira que para recuperar talvez demore alguns anos aí, vivendo processos terapêuticos e buscando todo um processo de cura. Passado essa introdução, né, que é difícil para mim falar sobre esse assunto, já expliquei o porquê, que eu não aceito críticas também, porque ninguém chorou minhas lágrimas nem viveu as minhas dores. Eu vou adentrar de novo ao assunto. E em 2019, no início de 2019, a relação já estava 100% desgastada, as brigas cada vez mais constantes. Ele me dava também uma coisa que alguns narcisistas, se não todos, fazem. Ele me dava um tratamento de silêncio e com briga ou sem briga ele me dava esse tratamento de silêncio. E eu ficava sem entender porque, por exemplo, a gente dormia bem, quando acordava ele já estava com uma cara desse tamanho, uma cara feia para mim, e aí eu ia perguntar, meu senhor, quando eu falo meu senhor, só estou sendo irônica. Eu ia perguntar a ele o porquê que ele estava chateado comigo, que ele estava zangado. Ou ele não falava, ou ele me dava a seguinte resposta: você não sabe não? Você vai saber. Destaque você vai saber. E esse destaque você vai saber até hoje. Uma loucura que até hoje eu não entendo, mas eu percebo que ali era um grande jogo, né? Emocional. Aí era desgaste por cima de desgaste. E assim, sempre todas as brigas, ele falava muito de separar, né? Da gente apartar. E aí eu fui cansando daquilo e eu vi que realmente não dava. Que realmente não dava. Daí eu tomei a decisão de separar dele. E aí eu fui procurar outra. Eu pedia para ele sair da casa porque eu que tinha alugado a casa no meu nome e eu pagava o aluguel da casa. E eu pedi para ele sair e ele não queria sair. Ele não queria sair. Aí eu fui procurei outra casa. Quando eu achei, aí eu mandei mensagem para ele, falei que ia me mudar e pedi a ele ainda uma indicação de carreto, porque ele já morava nessa cidade. Então ele tinha toda uma rede de relacionamento, ele tinha amigos que faziam carreto, eu pedi. Aí quando eu pedi, ele me bloqueou. Aí eu peguei, voltei para casa. Quando eu pedi, eu tava lá olhando a casa. Aí eu peguei, voltei para casa. Quando eu voltei, aí ele tava assim com a cara de triste. Aí eu chamei ele para conversar, né? Porque eu não tava entendendo do tratamento que ele me dava. Ele demonstrava não gostar de mim, não ter afeto por mim. O relacionamento tava muito mal. E por que agora ele tava com essa cara de triste? Mas tudo isso fazia parte do jogo, né? Da grande manipulação. Que o narcisista ele tem um comportamento tóxico e quando a vítima começa a se afastar, aí ele tenta demonstrar que está arrependido. E aí, aqui, como eu gostava dele, aquilo mexia comigo. Aí eu lembro que a gente assistiu um filme juntos, eu acho que foi o Quarto de Guerra, que é um filme cristão. E assistimos esse. Ou foi o Quarto de Guerra ou foi outro filme gospel de casal. Eu esqueci agora, A Prova de Fogo. Foi um dos dois. Aí no final do filme ele chorou, aí me abraçou, não pediu desculpa. E daí a gente não se separou, continuou, mas não demorou muito. A gente se separou e não foi assim de uma forma legal, mas eu ainda não decidi se eu vou contar esses detalhes. Enquanto eu não decido, eu não vou adentrar. Se eu me sentir pronta para falar sobre isso, eu falo de um vídeo mais à frente. Mas aí chegou o fim daquela relação. Aí ele se mudou. Aí ele se mudou, foi. Ele se mudou. Ele se mudou, aí foi morar com a mãe dele lá em Salvador, né? E
Foi morar com a mãe dele em Salvador e eu fiquei morando só. Só que aí a gente só ficou 3 meses separado. Aí eu continuei trabalhando. E aí eu continuei ali trabalhando, morando naquela cidade, indo fazer minha faculdade. Só que eu tava me sentindo muito só. Eu não tinha o costume de morar só. Eu sempre morei com alguém. Quando eu fui morar em Salvador, antes de morar em Salvador, eu morei com meus avós. Quando eu morei em Salvador, eu morei com amigos. Que eu fui para Salvador a trabalho. E aí eu aluguei casa com colegas de trabalho, com mulheres, colegas de trabalho, mas eu nunca me via sozinha. E quando eu fui morar em Dias Dávila, eu fui morar com ele. Então, quando a gente se separou, eu me vi muito só. E aí eu chorava todos os dias, ia ali para a faculdade, aquela amargura. Aí eu pensei, teve um momento que eu pensei em trancar a faculdade e retornar para minha terra natal. E só ir lá naquela cidade que eu estava morando só para trabalhar. Aí eu até conversei com uma colega de sala, ela me convenceu a não trancar o curso, a continuar o curso, e eu dei ouvido a ela, apesar que estava muito difícil emocionalmente, tá ali dormindo só, morando só, eu chorava muito, eu me sentia muito solitária, e não era sempre que dava para eu vir para minha terra, ficar com minha família, por conta do meu serviço em si e por conta da faculdade. Só para vocês entenderem, eu morava em uma cidade, a minha faculdade, eu morava e trabalhava em uma cidade, a faculdade era em um outro município e onde era a minha terra natal era em um outro município também. Então eu vivia nesse itinerário entre o serviço, faculdade e querer vir estar com a família. E eu sei que foi um processo assim que eu me senti muito frágil, muito sozinha. Eu chorava muito. Minha família não pôde estar ali comigo devido à distância. Quando dava, eu vinha passar o final de semana com minha família. Não dava para eu vir passar minhas folgas todas aqui por conta da faculdade, porque a faculdade era de segunda a sexta-feira, presencial. E aí eu pouco podia vir ficar com a minha família. E aí eu fiquei sofrendo, chorando. Eu acredito que se eu estivesse perto da minha família, que eu não teria voltado para ele. Porque primeiro que eu ia abrir o jogo, eu ia contar as coisas para minha família, de tudo que tinha já acontecido. E minha família ia ser um suporte emocional para mim. Eu não tive esse suporte. Minha família também, por sua vez, não ia me visitar. Ninguém foi me visitar nesse período. Eu até me queixei com um familiar muito próximo sobre essa situação, que eu sentia falta deles, desse aconchego, dessa proximidade, dessa fortaleza, sabe? E me queixei, né? Me abri, me queixei e, tipo assim, querendo botar a culpa por eu ter votado a essa falta de apoio emocional da minha família. Mas hoje, tendo um olhar mais maduro, a culpa não foi nem de minha família, não foi de Deus, a culpa foi da minha imaturidade que eu estava vivendo naquele momento, né, das minhas carências, da minha dependência emocional. Por isso que foi algo que eu vim lutando com todas as minhas forças para vencer essa dependência emocional. Hoje eu só quero depender de Jesus Cristo. Meu coração e as minhas emoções estão nele, porque eu sei que ele nunca vai me decepcionar e que ele é amado na minha alma, né? Eu aprendi muitas coisas que o outro é uma parte da minha vida, mas não é a minha vida. A minha vida é Deus, o meu coração está em Deus, o meu coração está em Jesus, né? Se o outro faltar, se o outro partir, eu posso até sofrer um pouquinho, mas eu não vou ficar incompleta, não. A minha completude está em Deus, está no Senhor Jesus. Eu parto desse princípio na minha vida e hoje eu vivo muito bem, muito feliz. Então, passamos 3 meses separados e após 3 meses, né, ele me procurou. A gente tinha um amigo em comum, aí esse amigo conversou com ele, veio e conversou comigo, eu ainda gostava dele, da pessoa, e esse amigo foi e conversou com ele, disse que ele queria voltar, tal, mas que não estava com coragem. Mas enfim, ele me procurou e após ele me procurar, a gente conversou assim, a gente nem entrou no mérito dos problemas, a gente
se encontrou, ficamos e voltamos. Voltamos e não demorou muito, voltou aquela relação daquela mesma forma, totalmente disfuncional. E ali a gente voltou assim meio que na calada, né? Tanto eu como ele com vergonha das pessoas, porque a gente terminou de uma forma problemática. E aí ali a gente voltou, mas assim foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, porque as coisas passaram a evoluir, a ser pior do que já era. As brigas começaram a se intensificar mais. O comportamento dele não mudou. Ele continuava, uma coisa que eu não contei nos outros vídeos, ele continuava ali com a rede social, cheio de mulheres, tinha mais de 1.000 mulheres no Instagram deles, só que eram mulheres que, como é que eu posso falar, sem ser preconceituosa, meu Deus. Mulheres, oh, gente, eu não estou encontrando uma outra palavra para substituir vulgar. Não sei nem se eu posso falar essa palavra aqui, vulgar. Mas eram mulheres, vocês encontram aí uma palavra sinônima e substitua aí na mente de vocês. Muitas mulheres desse tipo, peraí, e aí ele interagia com essas mulheres, curtindo, mandando mensagem. E eu estava sempre ali fiscalizando as redes sociais deles. Nessas brigas, né, que a gente tinha, ele sempre me excluía da rede social dele. E eu não admitia, né, que tinha tantas mulheres que não tinham relacionamento com ele. Eu achava, quer dizer, eu não sei se tinha, né? Mas tantas mulheres, meu senhor curtindo foto, mandando mensagem. Eu, que era a companheira dele, nem sequer estava no Instagram, nas redes sociais dele. Nem sequer meu senhor postava foto. Isso aí foi algo que foi fruto de muitas brigas e discussões. Discussões essas que varavam a madrugada ali adentro. Foi mais, eu acho mais quase, não lembro quanto tempo, mas foi muito tempo essas discussões, mais de ano. Até que um dia ele foi lá e excluiu. Aí ele tinha, por exemplo, tinha X 2.700 pessoas que ele seguia, que a maioria era mulheres, né, que o trabalho delas no Instagram é a exposição do corpo, de uma forma bem peculiar, bem vulgar. E que só atrai, né, esse tipo de homem que está com os pensamentos voltados para... que estão com essa mesma energia delas. E aí, nesse dia, ele chegou a excluir mais de 1.000. Mais de 1.000. Aí eu quietei durante o tempo, né, com essa situação. E aí nisso tinha aquele plano nisso que a gente votou, a gente já começou a executar aquele plano de ter um filho. E aí logo eu comecei a fazer tratamento para engravidar, porque a gente já estava junto pouco mais de um ano, né? E aí tinha um relacionamento sem prevenção nenhuma, eu nunca tinha pegado barriga, nunca na minha vida, na verdade, eu tinha pegado barriga. E aí eu queria ter um filho, ele também. E aí foi um erro meu, né, planejado ter um filho de um relacionamento que eu sabia que não ia ser frutífero. Eu já tinha plena consciência que a gente não ia dar certo pelo andar da carruagem. Eu já via que eu estava num relacionamento tóxico, a gente brigava demais, toda briga ele falava em separar, a gente já tinha separado. Eu já tinha percebido que ele não gostava de mim, mas eu tinha esse desejo no meu coração de ser mãe, e aí eu pensei, poxa, eu já estou com 29 anos, eu sempre quis ter um filho, aí daqui que eu conheço outra pessoa, para ganhar intimidade, para construir uma relação e ter um filho, às vezes, muitas vezes, de uma relação para outra, eu passo 2, 3 anos sozinha, daqui que eu conheço outra pessoa, daqui um dia eu nunca engravidei, eu já comecei a achar que eu não podia engravidar. Botei essa paranoia na minha cabeça. Eu falei assim, a oportunidade que eu tenho de ter um filho é essa. Eu acredito que ele vai ser um bom pai, lei do engano, né? Não sei porque eu tive essa... Aliás, eu sei o porquê, porque ele tinha uma irmã que na época tinha 9 anos.
E ele tratava essa irmã como uma filha. Ele comemorava os aniversários dela, demonstrava assim, um amor, um carinho especial. Eu falava assim, ó como ele trata a irmã. E ele falava muito que ele queria ter um filho. E ele queria ter uma menina também. E eu também queria menina. E aí, eu juntei a fome com a vontade de comer. Eu queria ter um filho, ele queria ter. Eu imaginei que ele fosse ser um bom pai. Mas eu vejo que eu errei, porque como é que eu vou ter um filho de um relacionamento que eu tô vendo com todos os sinais que tá fadado ao fracasso? Todos os sinais que ele não me amava, que ele não gostava de mim, eu não estava feliz naquela relação. Eu não fazia ideia do que era criar, do que é ser mãe solo, né? Mas eu pensei assim, a gente pode até se separar, mas ele não é pai, ele é pai vai ser pai de primeira viagem, então ele vai sim dar todo o suporte emocional, ele vai ser um bom pai sim para a filha dele. Eu já vi ele até criticando pais porque estava querendo pagar só R$ 300 de pensão, que isso era um absurdo. E mais para frente eu falo algo em relação a isso, que ele nem isso quis pagar para a filha, mas é assunto mais para frente para não atropelar a ordem cronológica dos fatos, né? E, e aí a gente começou esse processo de eu fui buscar tratamento para engravidar, fui para Salvador, numa clínica lá que eu fui muito bem atendida, chamada CEPAR, com a doutora Ana Paula, ela era especialista em fertilidade. E eu já cheguei lá com isso na mente de que eu não podia engravidar e isso passou até ser naquele momento uma obsessão para mim. Eu não posso engravidar, minha idade já está chegando, a idade que eu falo é a idade fértil da mulher, né? Eu já estava com 29 anos, aí eu falei, poxa, eu vou me separar dele, daqui a pouco eu tô com 33 anos e eu já tô vendo que eu não engravido mesmo, daqui a pouco eu não tenho mais meu filho. E aí eu prossegui nessa ideia, ele deu todo o apoio, ele foi comigo e aí ele me acompanhou, né, na clínica para fazer todo esse processo. E aí fizemos, não demorou muito tempo, foi cerca assim, eu acho que com uns 3 meses, acho que eu comecei aí. E nessa clínica, inclusive, era muito difícil eu conseguir vaga, tanto é que eu liguei para lá e logo quando a gente voltou, né? Eu não lembro o mês, meu Deus. Mas acho que em abril eu liguei, só consegui vaga para julho, ou foi agosto, através pro meu plano de saúde. Só tinha vaga, ou seja, para 3 meses depois. Aí marquei, quando foi em julho, ou foi agosto, não lembro o mês exato, eu iniciei o tratamento. E em julho e agosto eu comecei. Aí a médica passou os exames para eu fazer de investigação de fertilidade, passou um procedimento lá de não vou acertar falando o nome não, estereoscopia, um negócio assim, que passa um aparelho lá no útero para fazer uma raspagem ou algo do tipo. E aí, depois que eu fiz esse procedimento, eu sei que com 3 meses depois eu engravidei no mês de outubro, descobri logo no início, eu descobri com 2 semanas depois, que foi no início de novembro, que, que eu estava grávida, né? Aí, ou seja, no final de 2019, eu descobri essa gravidez e nessa gravidez eu tinha que tomar uma injeção todo dia, porque eu tenho SAF, que é síndrome do anticorpo fosfolipídico. E aí eu descobri isso nos exames de investigação de infertilidade. Eu fiz tanto exame que eu nunca tinha feito na minha vida. E daí eu descobri essa patologia. Daí a médica me falou que assim que eu descobrisse uma gravidez, que eu teria que comprar um remédio chamado Clexane e tomar. No primeiro dia que eu descobrisse que estava grávida, eu já teria que tomar essa medicação. E daí eu fui pesquisar sobre o assunto, né? E quando eu descobri a gravidez, aí eu corri atrás para conseguir a medicação pelo SUS,
porque é uma medicação muito cara. Era R$ 600 a caixa, que vinha com 10. E eu tinha que tomar, não lembro se era uma ou duas por dia, mas salvo engano era uma por dia, de aplicar a injeção na barriga todos os dias, até o dia do nascimento da criança. É. Aí, assim que eu descobri, eu já corri atrás, ainda cheguei a comprar a primeira caixa e o resto eu consegui pelo SUS, mas que é muito difícil também conseguir, não é todas as cidades que fornecem. Aqui na minha cidade natal, na época não fornecia. Eu consegui através de Salvador essa medicação, porque sem essa medicação eu poderia ter um aborto espontâneo. Porque quem tem essa patologia de síndrome de anticorpo fosfolipídico, o que é que acontece? Tem uma grande chance do sangue engrossar muito e fazer trombos no cordão umbilical e dessa forma impedir de que os nutrientes passassem pelo cordão umbilical para alimentar a criança, o bebê, e daí a criança, consequentemente, né, iria morrer. Eu não sou médica, é uma explicação bem simplória, bem leiga, né, do assunto, mas uma explicação didática que dá para entender, né, e daí, de início, começou esse processo de gestação. Imagine a gestação com uma pessoa narcisista. E, outro detalhe, eu engravidei no final de 2019, já estava ali com os rumores da pandemia em outros países. Daí veio o início de 2020, foi quando eclodiu a pandemia aqui no Brasil. Então eu passei aí todo o processo de gestação, né, na pandemia. Então eu ficava morrendo de medo de pegar a Covid e morrer, né, porque eu já tinha essa patologia e eu via que uma das bases da evolução do Covid era a trombose. Eu não sei explicar direito, mas assim, que dava trombose e a pessoa morria, né? O edema pulmonar, não sei. Mas vai por essa linha aí. Qual era a patologia que eu tinha? Justamente a patologia que dava a trombose. Então seria, minha gravidez foi uma gravidez classificada como gravidez de alto risco. E aí veio a pandemia, eu tinha essa patologia, tinha que tomar essa injeção todos os dias. E aí, na pandemia, eu morava em uma cidade que eu não tinha parente nenhum, só era eu e ele. Ele era muito ausente, ele não tinha uma conexão comigo, ele não se conectava. Eu estava dentro de casa, mas é como se eu estivesse sozinha, sabe? E na pandemia, todo mundo ficou recluso, a gente morava no condomínio fechado, né? O condomínio era bem movimentado ali com as crianças. Quando veio a pandemia, ficou parecendo uma cidade fantasma, não só o condomínio, mas toda a cidade. E ali eu comecei a viver uma solidão muito grande. Eu lembro que nesse período ele passou a ir correr e a ir malhar 2 vezes no dia. De manhã cedo ia correr e depois ia malhar. E eu grávida. E eu percebia mais um descuidado dele comigo, né? Porque nisso ele poderia pegar a Covid e passar para mim. Ele poderia só ir correr com a máscara e não ir para a academia, porque a academia era equipamentos compartilhados, né? Algumas pessoas passam álcool, mas nem todo mundo tem esse cuidado. E era um vírus que estava matando muito. Era um vírus que estava sendo letal, avassalador. E eu fiquei com esse medo. E ali eu passei a viver uma fase muito, muito solitária, né? Por ele ser um narcisista, que já é uma característica, muito egoísta, pondo assim a minha vida, a minha gravidez, a vida de nossa filha em risco, né?
ele saía muito, ainda saía para entregar os materiais, os produtos. Nesse período, tendo contato com muitas pessoas, eu ficava em casa. Nesse período que eu engravidei, eu passei a trabalhar home office, que no caso, quem engravida nesse meu trabalho passa a trabalhar interno, porque eu trabalhava na área, passaria a trabalhar interno. Só que aí saiu, quando começou a portaria, saiu uma. Quando começou a Covid, a pandemia, saiu uma portaria, saiu uma portaria do governo que as gestantes ou quem tivesse comorbidades que iria trabalhar sobre home office. Todos os funcionários públicos, não só ali na minha categoria, mas todos. E aí eu tive essa benefício a partir ali, foi logo no início da gestação, logo no início da minha gestação teve a pandemia, então eu comecei a trabalhar home office, então eu ficava muito em casa, de uma vida muito solitária, porque ele quase não ficava em casa, e ainda tinha contato com outras pessoas, pondo em risco a filha dele, estava na minha barriga, e pondo em risco a minha própria vida. E aí eu questionava isso a ele, mas não adiantava muito. Quando eu engravidei, como era um sonho, eu passei a emergir, sabe, nesse mundo de pesquisando sobre enxoval. As lojas fecharam todas. Às vezes eu brinco que para mim as coisas são sempre atípicas. E aí eu só vim comprar mais um enxoval já mais no final da gestação. Estava bem no epicentro da epidemia, eu tive que agendar uma vaga com a loja em Lauro de Freitas para poder ir comprar algumas coisas. Mas eu me sentia muito sozinha, muito triste. E eu só não me sentia mais porque eu passei a emergir nesse mundo, sabe? A maternidade, eu estava com os olhos brilhando ali com a maternidade, era um sonho sendo realizado. E quando eu soube que era menina, quando as pessoas me perguntaram o que eu queria que fosse, o meu desejo, eu falava assim, para mim tanto faz. Porque eu tinha aquela ideia de que eu era estéril. Logo, se Deus está me abençoando com um filho, eu ainda vou escolher. Cavalo dado não se olha os dentes. Mas no fundo do meu coração, eu sempre quis a menina, porque eu romantizava a maternidade. Eu quero uma menina para eu pentear o cabelinho dela, colocar um laço desse tamanho, para contar histórias, né? Eu já romantizava a maternidade, mas com menina mais ainda. Porque menina é mais delicada, né? Exige um cuidado mais delicado, mais sensível, mais especial. E eu não tive mãe, então eu queria viver a maternidade, eu sou mulher, eu queria ter tido o cuidado materno, e o cuidado materno que eu não tive, eu queria ter uma filha mulher, que nem eu, para eu dar esse suporte que eu não tive. E daí eu fui contemplada, abençoada com uma menina, e aí eu não gostava de rosa, detestava rosa, e aí passou a ser meu mundo cor-de-rosa. Eu imergi nesse mundo, por isso eu não me senti tão sozinha assim. Mas as manifestações da personalidade dele narcisista continuou, claro. Não ia ser diferente. Eu lembro quando a gente ia fazer compras, aí eu tinha muito medo de perder a gestação, porque eu tinha referências de pessoas da família que já tinham perdido recentemente, 2 pessoas pelo menos. E como estava a pandemia, eu tinha SAF, tinha essa patologia. E aí eu fiquei na paranoia, o medo retado de perder. E quando a gente ia fazer compras, aí eu falei assim, grávida não pode pegar peso, eu não vou pegar peso para não correr o risco de eu perder minha filha. E aí, essa gravidez está sendo dificultosa, depois eu não quero passar pela dor da perda e nem ter que passar por esse processo de novo. É tanto que antes eu queria ter... sempre planejei ter 2 a 3 filhos, de 2 a 3. E depois que eu tive a primeira gestação, desmistificou toda essa romantização da gravidez, da maternidade, já começou ali a cair por terra, a desromantizar, que eu vi que por ter essa patologia, toda gestação que eu tiver, eu vou ter que estar tomando aquela furadinha todos os dias, que é bem cômoda,
Tem dia que não doía nada, mas tinha dia que doía muito. E tá ali todos os dias, fora que eu enjoei do princípio ao fim. Eu até não entendi, porque diz que o enjoo é dos 3 primeiros meses. Eu enjoei até a véspera de ter ela, até horas. Tipo, até 12 horas antes de ter ela, eu tava ali enjoando. Hoje eu entendo que eu acredito, né, que é por conta daquela medicação que eu tomava, do anticoagulante, que me causava enjoo. E eu achava que era por conta dos hormônios da gravidez. Se tiver algum médico que assistir esse vídeo e entenda do assunto, ou enfermeiro, ou alguém que tenha essa vivência, esse conhecimento, pode me corrigir aqui, né? Que eu achava que era por conta dos hormônios, mas não é normal não, minha gente. Até as vésperas de dar a luz, tá vomitando. Eu lembro que antes de ter Júlia, eu tive Júlia pela manhã, na noite anterior, eu comi pizza. Aí eu vomitei tudo que eu comi, tava muito enjoada. Poucas horas antes de começar as dores do parto. Então, depois que eu passei esse processo, que foi uma gravidez de alto risco, eu repensei essa questão de ter filho. Eu já matei a minha vontade, a minha não é curiosidade, é muito mais do que isso, né? Era um sonho ter um filho, mas eu já consegui viver essa experiência, estou vivendo, estou aprendendo. Isso vai ser tema de outros vídeos, falar sobre a maternidade real, que já era para eu ter feito esse vídeo também, mas eu vou fazer, né? Mas eu não penso em ter mais filhos, não. Porque eu acho muito difícil a maternidade e por conta de ter que tomar injeção todo dia, a medicação é muito cara. Hoje mesmo, se fosse trazer para a minha realidade, eu não teria condições de desembolsar todo mês 1.800 para comprar medicação. Todo mês, isso está fora de cogitação. Ia ter que, na minha cidade não fornece essa medicação, e aí ia fazer como? Tá vivendo a cada dia com medo de perder o bebê. Então, hoje eu não tenho mais vontade de ter filho, de ter mais filho. Eu tô super mega satisfeita com minha filha, né? E glória a Deus. Deus é tão bom que me deu uma menina que era um desejo do meu coração. E eu tô vivendo uma experiência maravilhosa, né? Com minha filha. Voltando ao raciocínio. Aí a gente fazia as compras, eu não queria pegar peso porque com medo de perder a criança. Aí, enquanto ele estava pegando a sacola do carro para colocar dentro de casa, aí ele vinha e olhava para mim. Não dá para você me ajudar, não? Pegar uma sacola, não? Eu falei, não, porque eu tô grávida. Ele, mas você pega as mais leves. Aí, o que é que eu enxergava nisso? A falta de empatia da criatura. Ele dizia assim que gravidez não era doença. Quando eu comecei a enjoar bem no início mesmo, ele dizia que era frescura, que ele ficava pedindo para fazer comida e eu não queria fazer porque os cheiros me davam ânsia de vômito e ele dizia que era ruindade. Aí eu peguei e falei a ele, ó, você só vai acreditar que não é frescura, que eu tô falando a verdade, quando você me vê vomitando a casa toda. E não demorou muito tempo, nessa mesma semana já começou esse processo de vomitar muito, todos os dias, quase tudo que eu comia eu vomitava e aí ele viu que não era frescura, que era real. E queria que eu pegasse peso. E não, essa questão assim da falta de empatia é uma coisa assim que marca muito, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sou super empática, né? A ponto às vezes de me anular, de deixar de fazer pra mim para fazer pros outros. E inclusive eu era assim com ele. E no momento que eu mais precisei dele, né, esse sinal ficou mais evidente ainda dessa falta de empatia, não só comigo, mas com a filha dele, né? Porque eu acho que qualquer pessoa em sã consciência teria essa consciência que dessa questão de pegar peso, né? E aí eu passei assim a minha gestação bastante solitária. O enxoval eu escolhi praticamente sozinha no início, e aí que eu fiquei muito chorosa na gravidez, eu chorei muito.
eu comecei a sentir muito falta da minha mãe. Eu não conhecia a minha mãe. E aí eu comecei a chorar muito, muito, porque eu pensei assim, aí eu, poxa, as pessoas estão vendo que eu tô grávida e ninguém se manifesta para me ajudar, para me aconselhar, para nada. E eu me senti bastante perdida, não sabia nada de nada. Comecei a pesquisar muito, muito, muito. E eu pensei assim, poxa, esse seria o papel da minha mãe, né? De ir escolher as roupinhas comigo, de ser aquele suporte, ser aquele porto seguro. E aí naquele momento eu não tive isso de ninguém. Aí já no final da gravidez teve uma tia minha que mora também em um outro terceiro município, que ela começou a me ajudar, minha tia e a filha dela. Aí elas foram até lá em Diardal, elas moravam em Candeias, que é outro município. Aí foram até lá, aí essa minha tia, ela me ajudou com o enxoval, começou a me ajudar. Ela me deu, acho que foi o berço. E a mãe dele deu guarda-roupa. Juntou as duas, uma comprou o berço, outra comprou o guarda-roupa. E a filha de minha tia foi lá para lavar as roupinhas do bebê, para passar, para arrumar. Aí elas começaram a me dar esse suporte. E eu não vou ser injusta. Antes de eu engravidar, eu tava sem falar com minha sogra, não, minha ex-sogra. Tava sem falar com ela. Aí nesse momento da gravidez, aí ela foi se aproximando de mim. Eu também tava com o coração bastante quebrantado. E eu vi que eu precisava desse suporte e eu aceitei esse suporte. E aí eu abri brecha. E aí, em determinado momento, ela começou também a me ajudar a escolher o enxoval. As lojas estavam fechadas, mas tinha ainda uma loja lá no bairro que ela morava que estava aberta. A gente foi lá, eu fui lá com ela, compramos algumas coisas ela me deu. Ela deu várias coisas, na verdade, né? E eu aceitei de bom grado, até porque eu já estava buscando isso, alguém para me ajudar, porque eu era bastante leiga no assunto do que precisava, do que não precisava, mesmo com todas as pesquisas, eu precisava de alguém real, ali, alguém físico, com experiência, de preferência uma mulher, e ela chegou naquele momento e eu aceitei esse suporte e ali a gente voltou a ter uma relação de amizade, apesar que ela tinha um pouco o jeito parecido com ele, de ser assim, eu comecei a achar ela muito intrometida, mas eu não posso negar, não posso ser ingrata e dizer que ela não me ajudou. Ela me ajudou sim, no momento que eu estava precisando, que eu busquei isso. Eu dei a brecha, eu me abri e ela começou a me ajudar e a gente se reaproximou ali naquele momento. Esse vídeo já tem quase uma hora, eu acho que já está na hora de iniciar a parte 4 para não ficar muito redundante, para ficar mais claro, para ficar mais categorizado. Daí passou o ano já de 2019, já estamos no ano de 2020, eu já estava ali grávida, né, dentro daquele relacionamento narcisista, tóxico, e eles manifestavam as características dessa personalidade já ali nesse período de gravidez. E aí teve essa reaproximação da minha ex-sogra no período da gravidez. Ela me ajudou, teve minha tia, minha prima também, que me ajudou. Embora todos os problemas que eu estava vivendo com ele, eu estava feliz pela minha gravidez. Para mim ali era uma realização, uma conquista. Eu estava vivendo um milagre, um fruto de oração, porque eu já estava em mente que eu era estéril, que eu não podia engravidar, e Deus respondeu a minha oração. E além de eu engravidar, estava grávida de uma menina. Nesse período, por incrível que pareça, ele teve um momento de empatia comigo, que também foi um dos raros, isso para não dizer único momento, que eu estava assim bem triste mesmo, bem triste. Aí ele pegou e sugeriu da gente, como eu estava de serviço home office, poderia trabalhar pelo notebook de qualquer lugar, ele sugeriu da gente vir para
passar uns dias na casa de minha tia aqui na minha terra natal. E aí eu fiquei toda feliz, aí viemos, aí passamos um mês aqui, aí ele veio também. Aí ele ficava indo e vindo porque tinha os cachorros lá para cuidar. Eu até fiquei surpresa, não é possível que ele se compadeceu por mim, não era normal aquilo, mas foi um dos raros, isso para não dizer, o único momento de empatia que ele teve comigo. E aí ficamos um mês aqui, e aí para mim ali foi um momento de respirar emocionalmente, estar perto das pessoas que eu mais amo na minha vida, né? Do meu pai, de minhas tias, minha madrasta, meus irmãos. E aí eu fiquei cerca de um mês aqui. Ele ficava indo e vindo, porque tinha que botar comida para os cachorros, lavar lá o espaço. E a continuidade dessa, dessa resenha, né? Desses relatos vai ficar na parte 4. E eu peço que vocês acompanhem, que curte, que deixe seu like, que contribua. Porque não vai arrancar pedaço, não custa nada. Vai me ajudar no crescimento de outro canal. Compartilhe com outras pessoas. Que eu tenho certeza que vai ter pessoas que vão se identificar e ver que elas não estão sozinhas. E como eu pude superar, elas também podem.